Olá, seja bem-vindo a mais um passo a passo do canal Pontita Amigurumi. Nos próximos vídeos iremos tecer juntos esta criança. É um ursinho que ficou tão fofo, mas ficou tão fofo, olha isso. Ó, cotô, que eu estou apaixonada. Essa é a fofura que só uma linha pelúcia pode nos proporcionar. Então ele ficou fofo demais, ele tá tão gostoso. Muita delícia. Vamos à lista de materiais. Eu usei essa lã. Isso é lã, tá? Lã Ternura, da Círculo. Não é marca, tá? Não é propaganda de marca, mas é a Ternura da Círculo. Não sei se as outras marcas têm, deve ter também. E aqui, ó, ela tem o Texer 434 e é 100% poliéster. É a mesma composição da Amigurumi Pelúcia, aquela que é para Amigurumi mesmo. Ou seja, é uma lã, né? A diferença entre ela e a Amigurumi Pelúcia é o brilho. Essa linha não tem brilho, tá? Ela é opaca. E o Tex, a Amigurumi Pelúcia tem o Tex 645, enquanto essa tem 434. É uma diferença bem grande de Tex, porém, a indicação da agulha dessa linha é 3 a 5. Da Amigurumi Pelúcia é 3 a 4,5. Não me pergunto porque uma linha com Tex maior usa a agulha menor. Mas é a indicação do fabricante, eu não me meto nessas coisas. A cor que eu usei foi a 9593, como você pode ver, é uma cor mesclada, que eu confesso que no início eu não estava gostando, eu tenho dificuldade com cores mescladas, porém no final eu realmente gostei, adorei, principalmente essas orelhonas dele, eu acabei gostando muito da peça. Então eu usei essa na ternura, uma veludar e sobra, tá? Usei 90 gramas. Claro que tem tensão de ponto, tamanho da agulha, e tudo influencia no resultado final da peça. Porém, no meu ponto, na minha tensão de ponto, com a agulha que eu usei 90 gramas. Então, um novelo dá e sobra. Usei para os detalhes aqui a mesma lã ternura, só que na linha branca. A lã ternura tem essa etiqueta aqui para a gente não perder o início da linha, que eu acho de uma delicadeza quando as marcas colocam, porque às vezes a gente perde tanto tempo procurando o início da linha e se embola você vê se desembolou metade do fio e não encontra o início. Você tem que ou começar por fora, que o fio é mais fácil de achar, ou cortar. Então eu usei dessa linha aqui mais ou menos uns 2 metros, foi muito pouquinho. Deixa eu ver, a cor dela é 1000, é uma cor branca, né? Cor 1000. Então, dessa 90 gramas, dessa mais ou menos uns 2 metros. A agulha que eu escolhi foi a 4,5. Não está focando, né? 4,5. Como vocês viram, a empresa indica entre a 3 e a 5. Eu ia fazer com a agulha 5, mas descobri que eu não tenho agulha 5 na minha casa. A crocheteira que eu tenho 4,5, 6, 7, 8, mas não tenho a 5, que era o que eu queria fazer. Mas, observando o tamanho que os meus pontos ficaram, eu acho que a 5 ia ficar um pouquinho exagerado os tamanhos, sabe? Principalmente as diminuições. Eu talvez tivesse ficado uns buracões. Não sei, só testando para saber. Fica, meu filho. Então, eu usei a número 4,5. Então, talvez você possa testar a 5 aí na sua casa. Mas saiba que você vai gastar mais linha, tá? E aqueles materiais auxiliares de sempre. Enchimento, né? A fibra siliconada, a tesoura, marcador de pontos, agulha de tapeceiro. Não sei dizer qual é o número dessa agulha, tá? Essa agulha eu uso para arrematar barbante 6. Então, é uma agulha grossa. Não sei o número, gente, porque as minhas agulhas de tapeceiro são da época que a gente chegava no armarinho e pedia agulha de tapeceiro, eles te davam. Eles não pediam por número, não tinha números, você pedia agulha de bordado e eles te davam. Para você ter uma ideia,
Eu tenho agulhas de tapeceiro de vários tamanhos. Olha aqui, isso aqui também é uma agulha de tapeceiro. Olha a diferença de tamanho. Eu tenho maior que essa e eu tenho as agulhas de bordado que são menores do que essa. Então, eu não sei dizer o número, mas é uma agulha grossa, tá? Uma mais fininha não dá para usar nesse tipo de linha, ok? Isqueiro para selar o olho, porque o olho de segurança, eu não confio na segurança dele, eu prefiro a minha segurança, queimando a pontinha, do isqueiro e alfinetes, para nos ajudar na hora da costura. Essa peça ficou pesando 165 gramas, o resultado final. Mais uma vez, depende da tensão de ponta e a quantidade de enchimento que você vai colocar na peça, tá? Ela mede 35 a 36 centímetros. Eu medi desde a orelha aqui, mas se você medir desde o topo da cabeça, ela tem 35 centímetros, tá? 36 no topo, aqui na orelha, 35 no topo da cabeça. Eu gosto muito dos resultados que essas linhas pelúcias dão, tá? Elas, não, como eu disse no início, é um resultado que só a linha pelúcia te dá. Essa maciez com uma peça razoavelmente firme. Claro que a peça não para de pé, até porque ela não foi tecida para isso, mas é uma linha bem firme, né? Uma peça grande e pesada assim, ela é bem gostosa. E é muito gostosa para a criança ficar apertando, né? Não tem nenhum perigo na linha. Porém, é uma linha que vocês vão ver durante o vídeo, várias vezes eu falo na dificuldade em tecer com essas linhas. A gente não enxerga os pontos. Eu, por exemplo, tenho bastante dificuldade, inclusive, de contar as carreiras. Minha mesclada é um pouco mais fácil, mas mesmo assim, a gente praticamente não enxerga o que a gente está fazendo, tá? Você vai meio que no rumo. Tem que fazer com bastante calma para não se perder, não perder quantas carreiras você fez, porque depois é difícil contar. Não perder em quantos pontos você fez, porque depois é difícil contar. Tá? A gente tem que ficar desmanchando e refazendo alguns pedaços, porque perde as contas. Eu geralmente me perco e acabo tendo que recontando ou desmanchando para contar direito, porque é difícil de enxergar. Mas o resultado é único, não tem. As linhas para amigurumi não fazem o que a linha pelúcia faz, a não ser a amigurumi pelúcia, né? Que é uma linha pelúcia. Então, eu acho que vale muito a pena. Eu sempre faço as minhas videoaulas pensando em iniciantes. Então, se você assiste minhas aulas e vê os meus vídeos e vê e pensa, nossa, mas é muito demorado, ela acaba se estendendo muito na explicação, é porque eu estou fazendo o vídeo para o iniciante. Eu sei que iniciante, alguns, não são todos, mas no geral, eles têm bastante dificuldade no início, e a gente realmente não sabe nem onde é a cabeça do ponto. Eu não sei, para mim foi difícil, então eu acho que os iniciantes precisam de um pouquinho mais de atenção. Se você já sabe, você acelera e faz do jeito que quiser. Por que eu estou falando isso? Porque, como eu sempre coloco nos meus vídeos passo a passo para iniciantes, quer dizer que eu fiz com muito cuidado para que o iniciante entenda. Porém, linhas pelúcias, linhas peludas, elas são difíceis, mesmo que o passo a passo esteja bem detalhado. O problema é a linha. Então, faz com calma, faz com atenção, que você vai conseguir. Só que tem que ter mais calma. E caso você não queira fazer com a linha pelúcia, porque não quer, porque acha que vai ser difícil, porque não está com disposição para fazer isso agora, segue a receita, mas com uma linha normal, um amigurumi normal, um amigurumi soft também vai ficar muito bonitinho. Não vai ficar com essa textura, com esse resultado, mas vai ficar bem bonitinho, tá? Só vai ter que mudar a agulha, né? A linha que você usar, você usa uma agulha compatível com o texto dessa linha, ok? Mais uma vez, eu vou dividir os vídeos em partes. Começo pelos pés, vou para os braços. Esses precisam estar tecidos antes de começar o corpo, porque essa parte aqui não tem costura. A costura que a gente tem é das orelhas e os bordados, né? Não tem como não costurar. Então, as duas perninhas e os bracinhos são costurados enquanto você está tecendo o corpinho. Então, braço, perna, corpo, cabeça, orelha e cauda e os detalhes. Então, está dividido em 1, 2, 3, 4,
5, 6 vídeos. Combinado? E como eu falei, eu não acho essa peça difícil para iniciante. Eu acho um passo a passo, inclusive, bem legal para iniciante, justamente por não ter tanta costura. Ainda tem a orelha, mas não tem tanta costura. Porém, é a linha que eleva o nível de dificuldade. Então, se você quiser tecer a peça e for muito iniciante, troque por uma linha que não seja tão difícil de tecer. Agora, se você for assim, que topa todas as paradas, faz com calma, que vai dar certo, tá? E no próximo vídeo, começaremos a primeira parte da nossa peça. Vejo você lá. Tchau, tchau!